A tempestade que caiu sobre São Paulo naquela madrugada não foi a única coisa que sacudiu a cidade. Era o tipo de silêncio que vem antes da guerra, aquela calmaria enganosa que engole tudo. A maioria das pessoas acredita que o karma é algo que demora para chegar, que vai queimando devagar até finalmente encontrar seu alvo. Mas para Isabela Moreira, o karma chegou numa comitiva de aço blindado e vidros escuros. Num momento, ela estava limpando mesas engorduradas de um restaurante vagabundo por R$ 7 a hora, tentando tirar chiclete grudado embaixo dos assentos. No instante seguinte, o quarteirão inteiro foi bloqueado por um exército de homens vestidos de preto. 7 SUVs, Chevrolet Suburban blindadas e Mitsubishi Pajero Full estacionaram em perfeita sincronia em frente ao prédio decadente onde ela morava. O mundo achou que era uma operação policial. A polícia achou que era um ataque terrorista. Mas quando a porta traseira do veículo da frente se abriu, o homem que saiu de lá dentro não estava ali para conquistar a cidade. Ele estava ali para pagar uma dívida. Esta é a história de como uma noite congelante e um único ato de misericórdia transformaram uma empregada doméstica na rainha do submundo. O vento gelado que descia da Serra da Cantareira parecia querer arrancar a pele do rosto de Isabela Moreira. Eram 3h15 da manhã de uma terça-feira. Aquele tipo de horário morto onde as únicas coisas se movendo em São Paulo eram gatos vadios e arrependimento. Isabela empurrou a pesada porta de metal dos fundos do boteco, um lugar que cheirava permanentemente a bacon queimado e desinfetante barato. Ela carregava 2 sacolas pretas de lixo pesadas, os nós apertados com força nas mãos calejadas. Aos 26 anos, Isabela parecia ter 35. 2 empregos, uma montanha de dívidas médicas deixadas pela mãe falecida e um apartamento com aquecedor que só funcionava quando tinha vontade, tinham desgastado ela até o osso. "Anda logo, Moreira!" gritou Ricardo, o gerente noturno de dentro do estabelecimento. "Eu quero fechar essa porcaria antes de congelar até a morte." "Já vou, Ricardo," ela murmurou, pisando na garoa fina que começava a cair. O beco era um túnel de vento. A água da chuva começava a se acumular contra as paredes de tijolo, escondendo a sujeira da cidade debaixo de uma camada escorregadia. Isabela jogou as sacolas dentro da caçamba de lixo, a tampa de metal batendo alto no silêncio da madrugada. Ela limpou as mãos no avental manchado e virou para voltar, desesperada pelo calor mínimo da cozinha. Foi quando ela viu a bota. Estava saindo de trás de uma pilha de caixotes de madeira, perto do recipiente de óleo usado. Uma bota de couro de alta qualidade, italiana, do tipo que custava mais que o carro dela. Isabela congelou no lugar. O primeiro instinto dela, aprimorado por anos crescendo no sistema de acolhimento, foi correr. São Paulo às 3 da manhã não era lugar para curiosidade. Mas então ela ouviu um som, uma tosse rouca e molhada. Ela deu um passo mais perto, apertando os olhos através da garoa que caía. "Oi? Você não pode dormir aqui, cara! A polícia faz ronda nesse beco!" Nenhuma resposta. Apenas um gemido baixo. Isabela puxou o celular do bolso, ligando a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e pousou num homem caído contra a parede de tijolos. Ele estava usando um sobretudo de lã cinza que estava arruinado, encharcado e pesado. Não de água, mas de sangue. Ele estava pálido, a pele quase se misturando com a chuva, cabelo escuro colado na testa. Ele parecia ter passado 10 rodadas com um açougueiro. "Meu Deus!" Isabela sussurrou. Ela caiu de joelhos ao lado dele, ignorando a água gelada que ensopava sua calça jeans. "Senhor, você está me ouvindo?" Os olhos do homem se abriram de repente. Eram de um azul surpreendente, penetrantes mesmo na névoa do choque. Antes que Isabela pudesse reagir, a mão dele disparou para frente, agarrando o pulso dela com uma força que não deveria ser possível para alguém sangrando daquela forma. "Nada de hospitais," ele disse com a voz rouca, soando como pedras sendo trituradas. "Você foi baleado," Isabela disse, a voz tremendo. Ela conseguia ver o rasgo no sobretudo agora, logo acima do quadril. "Você precisa de uma ambulância. Vou ligar para o SAMU agora." Ela alcançou a tela do celular, mas ele apertou o pulso dela com mais força, os olhos selvagens. "Sem polícia, sem ambulância. Eles vão terminar o serviço." "Quem vai? Os que fizeram isso?" Ele tossiu de novo, sangue salpicando os lábios. "Me ajuda ou me deixa, mas não liga." Isabela olhou para o homem. Ele era perigoso, isso era óbvio. O relógio no pulso dele era um Patek Philippe,
e ele tinha o ar de alguém acostumado a dar ordens, mesmo enquanto morria. Se ela fosse embora, ele seria um cadáver congelado antes do amanhecer. Se ela ajudasse, poderia estar convidando uma guerra para dentro da vida dela. Mas Isabela Moreira tinha uma falha fatal. Ela não conseguia deixar as coisas morrerem. Era por isso que ela havia adotado o gato de 3 pernas. E era por isso que ela estava tremendo num beco gelado com um estranho sangrando nos braços dela. Merda! Ela sibilou. Você consegue ficar em pé? Eu posso tentar. Meu carro está virando à esquina. Se você sujar meu estofamento, eu mesma te mato. Levou 5 minutos agonizantes para colocá-lo no Honda Civic enferrujado de 2010 dela. Ele era pesado, peso morto, principalmente se apoiando no corpo pequeno dela. Cada passo fazia ele gemer de dor, mas ele não gritou. Ele tinha uma disciplina nele que era aterrorizante. Ela o empurrou no banco do passageiro e reclinou o encosto. Ele desmaiou quase imediatamente. Isabela pulou no banco do motorista, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Ela olhou para o boteco. Ricardo já tinha desligado a placa. Ele nem tinha verificado se ela estava bem. Ela colocou o carro em movimento. Não ia para o hospital. Estava levando um chefe do crime, embora ainda não soubesse disso, para o apartamento dela na zona sul de São Paulo. O apartamento de Isabela era um loft convertido num prédio que costumava ser uma fábrica têxtil. Era cheio de correntes de ar. O piso era irregular e o elevador estava quebrado desde 2019. Subir o estranho 3 lances de escada foi um pesadelo. Quando ela finalmente chutou a porta da frente e o arrastou para dentro, jogando ele no tapete barato da IKEA, Isabela estava suando apesar do frio. Ela trancou a porta, todas as 3 fechaduras. Depois enfiou uma cadeira embaixo da maçaneta. Ela se ajoelhou ao lado dele e rasgou o sobretudo caro. Por baixo, ele usava uma camisa social branca que agora estava completamente vermelha. Ela pegou uma tesoura do kit de costura e cortou o tecido. A ferida era feia, um tiro que atravessou de lado a lado. Tinha errado os órgãos principais, passando pela parte carnuda da lateral dele, mas era profundo e sangrando devagar. Tá bom, Isabela murmurou para si mesma, hiperventilando levemente. Tá bom, pensa. A mãe era enfermeira. Você assistiu Grey's Anatomy. Você consegue fazer isso. Ela correu para o banheiro e pegou o kit de primeiros socorros, principalmente álcool, gaze e neosporin, e uma garrafa de vodka do congelador. Ela voltou para a sala. O homem estava acordado de novo, observando ela. A clareza dele era perturbadora. Qual é o seu nome? Ele perguntou. A voz dele estava mais forte agora, embora pálido como um lençol. Isabela, e você está sangrando no meu único tapete. Então cala a boca! Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele. Eu sou Rodrigo. Bom, Rodrigo, isso vai doer pra caramba. Ela derramou a vodka sobre a ferida. Rodrigo arqueou as costas, a mandíbula travando tão forte que Isabela achou que os dentes dele fossem estilhaçar. Ele soltou um rosnado baixo e animal, as mãos agarrando as bordas do tapete dela até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas ele não gritou. Você precisa de pontos, Isabela disse, examinando as bordas irregulares da pele. Eu não tenho kit. Tenho agulha de costura e linha de pesca. Faz, Rodrigo disse, respirando pesado. Eu não sou médica. Você é melhor que a alternativa. Ele olhou para ela, os olhos azuis travando nos dela. Faz, Isabela. Pela próxima hora, Isabela Moreira realizou uma cirurgia no chão da cozinha. Ela aqueceu a agulha com um isqueiro, esterilizou a linha de pesca na vodka e costurou a carne do homem mais perigoso de São Paulo de volta. As mãos dela, normalmente trêmulas de cafeína e exaustão, estavam firmes. Quando ela amarrou o último nó e colou um bloco grosso de gaze sobre a ferida, ela sentou para trás, limpando o suor da testa. Rodrigo estava observando ela. Ele parecia exausto, mas a cor estava voltando ligeiramente para o rosto dele. Você tem mãos firmes, ele murmurou. Eu costumava consertar as roupas da minha mãe e às vezes os cortes dela, Isabela disse baixinho, levantando para lavar o sangue das mãos na pia da cozinha. Ela bebia, caía muito. Você salvou minha vida. Vamos esperar até de manhã para decidir isso. Você ainda pode pegar infecção e morrer. Ela pegou um cobertor da cama e jogou sobre ele. Você fica no chão. Não vou colocar um homem estranho na minha cama. Justo.
Isabela pegou uma cadeira da cozinha e sentou de frente para ele, segurando um spray de pimenta no colo. Então, quem te baleou? E não me diz que foi um assalto. Ladrões levam o relógio. Uma disputa de negócios, Rodrigo disse secamente. Que tipo de negócio? Importação? Exportação? Gerenciamento de resíduos? Isabela bufou. Sei. E eu sou a rainha da Inglaterra. Você é da máfia, não é? Ou do tráfico? Rodrigo não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor do apartamento dela. Viu o papel de parede descascando, a pilha de contas atrasadas no balcão, os pacotes de miojo na despensa. Ele viu a luta da vida dela. Meu nome é Rodrigo Ferreira, ele disse finalmente. Isabela deixou o spray de pimenta cair. Bateu alto no chão. Ferreira. Como na família Ferreira do crime. Os que controlam o porto. Os que controlam a cidade? A cidade. Ele corrigiu suavemente. Hoje à noite houve um golpe. Meu subchefe Bruno decidiu que queria o trono. Ele me emboscou numa reunião. Isabela sentiu o sangue drenar do rosto dela. Ela não tinha apenas salvado um criminoso. Ela havia salvado o capo de capi, o chefe dos chefes, e o trouxe para a casa dela. Se eles te acharem aqui, eles não vão, Rodrigo disse, os olhos endurecendo. Bruno acha que estou morto. Ele me viu cair no rio. Ele não sabe que nadei até a saída. Você nadou no rio Tietê em dezembro? Isabela olhou para ele com horror renovado. Adrenalina é uma droga poderosa. Ele tentou sentar, mas fez uma careta. Preciso fazer uma ligação, mas não de celular. Podem rastrear. Eu tenho telefone fixo, Isabela disse. Só mantenho porque o sistema de interfone precisa. Tá na cozinha. Rodrigo se arrastou para cima. Isabela se moveu para ajudar, mas ele afastou ela com um gesto. Ele mancou até o telefone de parede, uma coisa plástica branca barata dos anos 90. Ele discou um número de memória. Isabela ficou perto da janela, espiando pelas persianas. A chuva estava caindo mais forte agora. A rua embaixo estava vazia. Sou eu, Rodrigo disse no telefone. A autoridade na voz dele enviou um arrepio pela espinha de Isabela. Não era mais a voz do homem ferido no beco. Era a voz de um rei. Código preto. Estou seguro. Não. Me escuta. Não se mexam ainda. Deixa o Bruno achar que ele venceu. Deixa ele comemorar. Reúne a alcateia. Pega os carros. Localiza meu sinal. Sim. Amanhã de manhã. 8 horas em ponto. Nós retomamos a cidade. Ele desligou e virou para Isabela. Ele parecia um lobo que tinha sido encurralado, mas encontrou uma saída. Preciso dormir, ele disse. Amanhã tudo muda. Você vai embora amanhã? Isabela perguntou, uma mistura de alívio e ansiedade no peito. Sim, mas primeiro eu durmo. Ele desabou de volta no tapete, puxando o cobertor até o queixo. Em segundos, a respiração dele se equilibrou. Isabela não dormiu. Ela sentou na cadeira, agarrando o spray de pimenta, observando o peito do chefe da máfia subir e descer. Ela se perguntou se tinha acabado de assinar sua sentença de morte ou se estava alucinando a coisa toda. Às 6 da manhã, a exaustão finalmente venceu. A cabeça de Isabela caiu no peito e ela deslizou para um sono agitado. Quando ela acordou, o sol estava cegante. Eram 7h45 da manhã. Ela se endireitou de repente. O tapete estava vazio. O cobertor estava dobrado com capricho. A camisa ensanguentada tinha sumido. Rodrigo. Silêncio. Ela correu para o banheiro. Vazio. Ela verificou a porta. Destrancada. Ele tinha ido embora. Como um fantasma. Isabela sentiu uma pontada estranha de decepção misturada com alívio. Ele tinha saído sem uma palavra. Sem obrigado. Sem dinheiro. Sem tchau. Só foi embora. Idiota. Ela repreendeu a si mesma. Você salva uma cobra, esperava o quê? Pelo menos ele não te matou. Ela olhou para o relógio. Droga. Ela ia se atrasar para o turno da manhã no restaurante. Se atrasasse de novo, Ricardo ia demitir ela. Ela se apressou para se vestir, jogando o uniforme e prendendo o cabelo. Ela pegou as chaves e correu escada abaixo os 3 lances, explodindo pela porta da frente do prédio para a calçada molhada. Ela parou completamente. O ar estava vibrando. Um som rítmico e baixo, como uma nota grave de baixo, estava sacudindo o pavimento debaixo dos pés dela. Ela olhou pela rua. À esquerda, SUVs pretas.
À direita, SUVs pretas. Elas se estendiam até onde a vista alcançava. Centenas delas. Chevrolet Suburban pretas fosco. Mercedes-Benz Classe G blindadas. Mitsubishi Pajero Full com vidros fumê. Estavam estacionadas para-choque com para-choque, alinhando os dois lados da rua, em fila dupla, bloqueando os cruzamentos. O trânsito era inexistente. Os ônibus da cidade tinham parado. Pedestres estavam congelados nas calçadas, celulares de fora, filmando. Isabela ficou parada na escada da entrada, a boca aberta. Era um exército. A porta da SUV da frente, uma besta blindada enorme estacionada diretamente em frente ao prédio decadente dela, clicou aberta. Um homem saiu. Ele estava usando um terno que custava mais que o prédio inteiro dela. Era perfeitamente talhado, seda italiana, preto como a noite. Ele usava óculos escuros, mas quando olhou para cima na direção dela, ele os tirou. Era Rodrigo. Ele não era mais o homem morrendo no beco. Ele era poderoso, aterrorizante e magnífico. Ele ficou parado ao lado da porta aberta, flanqueado por 4 homens com pontos de comunicação e fuzis de assalto segurados discretamente contra os peitos. O silêncio na rua era ensurdecedor. Rodrigo olhou para Isabela, tremendo no uniforme de garçonete. Ele não sorriu. Ele simplesmente estendeu uma mão em direção à porta aberta do carro. "Entra, Isabela", ele disse, a voz carregando claramente na rua silenciosa. "Onde a gente vai?" Ela guinchou. "Tomar café da manhã", ele disse, "e depois cobrar sua dívida." Isabela olhou para o exército de carros. Ela olhou para o Honda Civic batido estacionado rua abaixo. Ela olhou para a mão de Rodrigo. Ela deu um passo para frente. O interior da Chevrolet Suburban da frente cheirava a couro caro e óleo de arma. Isabela sentou rigidamente no assento fofinho, as mãos dobradas no colo sobre o avental manchado. Do outro lado, Rodrigo Ferreira parecia ser dono do mundo, apesar do fato de que menos de 6 horas atrás ela estava costurando o lado dele com linha de pesca. "Relaxa, Isabela", Rodrigo disse, derramando um líquido âmbar de uma garrafa de cristal embutida no console do veículo. "É uísque. Chivas Regal de 18 anos. Ajuda com os nervos." "Eu não bebo às 8 da manhã", Isabela gaguejou. Ela olhou pela janela com um vidro fumê. O comboio estava se movendo como um rio escuro de aço pelas ruas de São Paulo. Carros de polícia estavam, na verdade, escoltando eles, luzes piscando, limpando os cruzamentos. "Rodrigo, você disse que íamos tomar café. Por que precisamos de um exército para pão de queijo?" "Porque eu tenho inimigos que querem me ver morto antes do meu café", ele respondeu calmamente, tomando um gole. "E porque eu quero que a cidade me veja. Eu quero que o Bruno me veja. Isso não é só um passeio. É um desfile de força." O comboio diminuiu. O estômago de Isabela afundou. Eles estavam parando em frente ao boteco. "Não", ela sussurrou. "Rodrigo, não. O Ricardo vai ter um ataque cardíaco." "Ricardo é o homem que grita com você por chegar 2 minutos atrasada, correto?" Rodrigo verificou o punho da camisa. "Eu não gosto de gerência grosseira." As SUVs cercaram o estacionamento, transbordando para a calçada e o posto de gasolina adjacente. O boteco, normalmente sonolento nesse horário, estava de repente cercado por um batalhão de homens de terno preto. Rodrigo saiu primeiro, oferecendo uma mão para Isabela. Quando ela pisou no pavimento, ela sentiu 100 olhos nela. Os homens, os soldados dele, não estavam olhando para ela com luxúria ou julgamento. Estavam olhando com respeito. Ela era a mulher que tinha saído do carro do chefe. Dentro do boteco, a atmosfera estava congelada. Os poucos clientes regulares, seu Manuel e os caras caminhoneiros, estavam encarando pelas janelas com as bocas abertas. Ricardo, o gerente, estava parado atrás do balcão segurando uma jarra de café, o rosto da cor de leite estragado. O sininho acima da porta tocou alegremente quando Rodrigo entrou, seguido por Isabela e 4 guarda-costas armados que tomaram posições nos cantos da sala. "Mesa para 2", Rodrigo disse. A voz dele não era alta, mas silenciou o zumbido da geladeira. Ricardo deixou a jarra de café cair. Ela estilhaçou, espalhando líquido marrom quente sobre os sapatos dele. Sim. Sim. Sim, senhor. Onde o senhor quiser." Rodrigo escolheu a mesa perto da janela, a estação de Isabela. Ele sentou e gesticulou para Isabela se juntar a ele. Ela deslizou para dentro, sentindo como se estivesse num sonho.
Ricardo correu até lá, tremendo. Cardápio, café, qualquer coisa. Isabela, Rodrigo disse, ignorando Ricardo. Qual é a melhor coisa do cardápio? O pão na chapa com manteiga é bom se a chapa estiver limpa. 2 pães na chapa com manteiga e café, Rodrigo pediu. E demite o cozinheiro. Com licença? Ricardo guinchou. O cozinheiro, Rodrigo repetiu. Ele queima o bacon. Eu consigo sentir o cheiro daqui. E enquanto você está nisso, me traz a escritura do prédio. Ricardo piscou rapidamente. A escritura? Senhor, eu só gerencio o lugar. O seu Antônio é dono do... O seu Antônio já foi contatado pelos meus associados, Rodrigo disse, puxando um documento dobrado do bolso do paletó. Ele vendeu o prédio para mim 3 minutos atrás pelo telefone por 3 vezes o valor de mercado. Ele foi muito cooperativo. Rodrigo deslizou o papel pela mesa. Este estabelecimento agora pertence ao Fundo Ferreira Family Trust, o que significa, Ricardo, que você agora trabalha para mim. Rodrigo se inclinou para a frente, os olhos azuis se transformando em gelo. E eu ouvi que você trata sua equipe mal. Ricardo olhou para Isabela, os olhos implorando. Isabela sentiu uma onda estranha de poder. Por 3 anos, esse homem tinha descontado o pagamento dela, feito ela limpar as fritadeiras sem luvas e zombado das roupas dela. Ele é difícil, Isabela admitiu suavemente. Você está demitido, Rodrigo disse para Ricardo. Sai. Mas sai. Um dos guarda-costas deu um passo à frente, a mão descansando no volume de um coldre debaixo do paletó. Ricardo desatou o avental, jogou no chão e correu pela porta dos fundos mais rápido do que ele tinha se movido na vida. Isabela encarou Rodrigo. Você acabou de comprar um boteco para demitir meu chefe. Eu comprei um boteco porque você gostou do pão na chapa, Rodrigo corrigiu. Ele estendeu a mão pela mesa e gentilmente pegou a mão dela. A pele dele era quente, o aperto firme. E porque ninguém desrespeita a mulher que salvou minha vida. O café da manhã foi surreal. Eles comeram pão na chapa enquanto 50 homens armados faziam guarda do lado de fora. Rodrigo perguntou sobre a vida dela, a mãe dela, os sonhos dela de ser escritora, a luta com as dívidas. Ele escutou com uma intensidade que fez Isabela se sentir como a única pessoa no mundo. Quando terminaram, Rodrigo se levantou. Agora, fase 2. O que é fase 2? Você não pode ser vista com o capo de cape usando um uniforme de poliéster que cheira a manteiga derretida. Ele sinalizou para o chefe de segurança, um homem gigante chamado Marcos. Nos leva para os jardins. Fecha a rua Oscar Freire. As próximas 3 horas foram um borrão de seda e diamantes. Rodrigo não apenas a levou às compras. Ele comandou boutiques de luxo. Na Louis Vuitton, ele sentou num sofá de veludo enquanto assistentes de vendas corriam ao redor de Isabela com braçadas de vestidos. Na Gucci, ele comprou 4 pares de saltos para ela porque ela não conseguia decidir qual cor gostava mais. Isso é demais. Isabela protestou quando saiu do provador num vestido longo verde esmeralda que abraçava as curvas dela como uma segunda pele. Rodrigo, eu não posso aceitar isso. Eu sou só uma empregada. Rodrigo se levantou, caminhando até ela. Ele ficou atrás dela, olhando para o reflexo deles no espelho triplo. Ele parecia perigoso e sombrio. Ela parecia radiante e aterrorizada. Você não é uma empregada, ele sussurrou, a respiração mexendo o cabelo no pescoço dela. Você é a mulher que olhou para um homem morrendo e viu um ser humano ao invés de um problema. Isso te torna realeza, Isabela. Usa o vestido. Ele colocou um colar ao redor da garganta dela, diamantes e esmeraldas que pareciam pesados e frios contra a pele. Hoje à noite, ele disse, encontrando os olhos dela no espelho. Nós vamos comparecer à gala no MASP. É território neutro para as famílias. Eu preciso mostrar para eles que estou vivo e preciso de uma rainha ao meu lado. O coração de Isabela martelou. Uma rainha. Rodrigo, isso está rápido demais. Ontem eu estava raspando chiclete de mesas. A vida muda num piscar de olhos, Isabela. Você me ensinou isso no beco. Ele a virou para encará-lo. Você confia em mim. Isabela olhou para o homem que tinha comprado um boteco para ela, que comandava um exército, mas que olhava para ela com uma vulnerabilidade que ela suspeitava que ninguém mais jamais via. Eu confio, ela sussurrou. Era a mentira mais perigosa que ela já tinha contado. A casa segura não era uma casa.
Era uma cobertura ocupando os 2 últimos andares do Hotel Unique, com vista para a extensão do Parque Ibirapuera e a cidade além. As janelas eram de vidro à prova de balas, 7 centímetros de espessura. Eram 6 da tarde. A gala era em 2 horas. Isabela estava no banheiro principal, um espaço maior que o apartamento inteiro dela, encarando a si mesma no espelho. O vestido de esmeralda estava na cama no outro cômodo. Ela estava usando um roupão de seda que Rodrigo tinha providenciado. Ela se sentia uma impostora. O reflexo encarando de volta para ela era lindo. Cabelo escovado em ondas suaves, maquiagem profissionalmente feita por uma equipe que Rodrigo tinha contratado, mas os olhos dela ainda eram os olhos de uma garota que verificava etiquetas de preço no supermercado. Ela saiu para a sala. Rodrigo estava parado perto da janela enorme, olhando para as luzes da cidade. Ele já estava de smoking, devastadoramente bonito, mas a postura dele estava tensa. Ele estava ao telefone. Não me importa o que a comissão diz, Rodrigo estava dizendo, a voz baixa e letal. Bruno é um cachorro raivoso. Se ele aparecer hoje à noite, eu quero atiradores no telhado do prédio do MASP. Sim, sinal verde. Ele desligou e virou para Isabela. A expressão dele amoleceu instantaneamente. Você está, ele se interrompeu, balançando a cabeça, de tirar o fôlego. Eu me sinto usando uma fantasia, ela admitiu, caminhando até ele. Combina com você. Ele entregou uma taça de champanhe para ela. Isabela, hoje à noite vai ser perigoso. Eu preciso que você entenda isso. Bruno sabe que estou vivo agora. O comboio garantiu isso. Ele vai estar desesperado. Por que você simplesmente não fica aqui? Por que ir para a festa? Porque no meu mundo, medo é uma sentença de morte. Se eu me escondo, eu perco respeito. Se eu perco respeito, eu perco controle. E se eu perco controle, as ruas viram um banho de sangue. Ele tomou um gole da bebida dele. Eu tenho que entrar na cova dos leões e mostrar para eles que não tenho medo. E eu? Isabela perguntou. Por que você precisa de mim? Rodrigo colocou o copo no balcão. Ele estendeu a mão, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Porque quando eu estava sangrando naquele beco, eu vi minha vida passar diante dos meus olhos. Era vazia, Isabela. Poder, dinheiro, violência, nenhum calor, nenhuma luz. Até você. Ele se inclinou e pela primeira vez ele a beijou. Não foi tentativo. Foi possessivo, faminto e desesperado. Isabela derreteu nele, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. O cheiro da colônia dele, sândalo e pólvora, a intoxicou. Por um momento, o perigo lá fora não existia. Havia apenas o calor do corpo dele e a força dos braços dele. Um bip agudo do telefone dele quebrou o feitiço. Rodrigo se afastou, sem fôlego. Ele verificou a tela. O rosto dele ficou pálido. O que foi? Isabela perguntou, alarmada. Meu chefe de segurança, Marcos? Rodrigo disse, a voz virando gelo. Ele não está respondendo o check-in. De repente, as luzes na cobertura piscaram e morreram. As travas eletrônicas nas portas pesadas da frente desengajaram com um claque alto. Abaixa! Rodrigo rugiu. Ele derrubou Isabela, jogando ela atrás da ilha enorme de mármore da cozinha, justo quando as portas da frente explodiram para dentro. Detritos e fumaça encheram o cômodo. Tiros de arma de fogo eclodiram imediatamente. Estalos altos e ensurdecedores que ecoaram nos tetos altos. Rodrigo puxou uma pistola da parte de trás da cintura. Uma Taurus PT-92. Ele pulou para cima, disparando 2 tiros controlados. 2 homens em equipamento tático caíram na porta. Fica abaixada, ele comandou Isabela. Rasteja até o quarto. A sala de pânico está no closet. Eu não vou te deixar, Isabela gritou sobre o barulho de fogo automático. Vai! Mais homens derramaram para dentro da cobertura. Eles não estavam usando mais discrição. Era um esquadrão de execução. Rodrigo era um exército de um homem só. Ele se movia com eficiência aterrorizante, usando a mobília para cobertura, contando os tiros. Mas havia muitos deles. Balas arrancaram pedaços da ilha de mármore, cobrindo Isabela com poeira branca. Ela viu um homem flanqueando eles pela esquerda, levantando uma escopeta. Rodrigo. Esquerda! Ela gritou. Rodrigo girou, disparando. O homem caiu, mas a escopeta dele disparou, explodindo o vidro da adega atrás deles. Vinho tinto inundou o chão como sangue.
A gente não pode ficar aqui, Rodrigo rosnou. Ele agarrou a mão de Isabela. O elevador de serviço na despensa. Eles se arrastaram pelo chão, escorregando no vinho. Balas assobiaram passando pelas cabeças deles, estilhaçando vasos e obras de arte. Eles chegaram na despensa. Rodrigo socou um código num teclado escondido atrás de um porta-temperos. A parede deslizou aberta, revelando um pequeno elevador industrial. Eles se jogaram para dentro. Rodrigo apertou o botão para a garagem justo quando a porta da despensa foi crivada de balas. Enquanto o elevador descia, Rodrigo verificou o carregador. 2 balas restantes. Ele praguejou. Bruno virou meus próprios homens contra mim. Marcos deve ter dado os códigos de acesso para eles. O que a gente faz? Isabela estava chorando agora, a adrenalina fazendo ela tremer incontrolavelmente. A gente corre, Rodrigo disse sombriamente. Meu carro está na garagem particular. É blindado. O elevador tilintou no nível do subsolo. As portas abriram. Era uma emboscada. 3 SUVs pretas estavam bloqueando a saída. Parado na frente delas estava um homem que parecia uma reflexão distorcida de Rodrigo. Ele era mais jovem, com uma cicatriz cruel e irregular descendo pela bochecha e um sorriso que não prometia nada além de dor. Bruno. Olá, irmão! Bruno gritou, a voz ecoando na garagem de concreto. Ele estava segurando uma submetralhadora casualmente no quadril. Você está péssimo. A empreguinha te consertou? Rodrigo empurrou Isabela de volta para o canto do elevador, protegendo ela com o corpo. Deixa ela ir, Bruno. Isso é entre nós. Ah, não. Bruno riu. Ela faz parte da lenda agora. O anjo do beco. Eu acho que vou ficar com ela. Ela pode ter alguma utilidade. Rodrigo levantou a arma, mas antes que pudesse disparar, um tiro de atirador de elite soou das sombras da garagem. A bala atingiu Rodrigo no ombro, o mesmo lado que ele tinha sido baleado na noite anterior. A arma dele caiu no chão enquanto ele desabava, gritando de agonia. Rodrigo! Isabela gritou, caindo de joelhos ao lado dele. Não mata ele ainda! Bruno ordenou aos homens dele. Eu quero que ele assista! 2 guardas enormes agarraram Isabela, arrastando ela para longe de Rodrigo. Ela lutou como um gato selvagem, chutando e arranhando, mas eles eram fortes demais. Me solta! Ela berrou. Corre, Isabela! Rodrigo ofegou, tentando alcançar a arma com o braço bom. Um guarda o chutou no rosto, derrubando ele para trás. Bruno caminhou até Isabela. Ele agarrou o queixo dela, forçando ela a olhar para ele. De perto, os olhos dele eram mortos, sem alma. Você escolheu o lado errado, querida, Bruno sussurrou. Ele a acertou com o cabo da arma. O mundo explodiu em luz branca e então desapareceu no preto. A consciência retornou para Isabela em ondas lentas e dolorosas. A cabeça dela latejava com um ritmo que combinava com as batidas do coração. Ela sentiu gosto de cobre, sangue de um corte no lábio. Ela tentou mover as mãos, mas não conseguia. Estavam amarradas com abraçadeiras de plástico nos braços de uma cadeira de metal. Ela abriu os olhos. O cômodo era pequeno, úmido, e cheirava a ferrugem e água sanitária. Uma única lâmpada pendurava do teto, balançando ligeiramente, lançando sombras longas e móveis contra as paredes de concreto. Parecia um porão ou um matadouro. Ela acordou. Isabela sacudiu a cabeça para cima. Bruno estava sentado numa caixa do outro lado do cômodo, afiando uma faca. O raspar, raspar, raspar do metal era o único som no cômodo. Onde ele está? Isabela resmungou. A garganta dela estava seca como lixa. Rodrigo! Bruno sorriu, testando o fio da lâmina no polegar. Uma gota de sangue apareceu. Ele está vivo. Por enquanto. Ele está provando ser difícil de matar, mas nós vamos chegar lá. Por que você está fazendo isso? Isabela perguntou. Ele é seu irmão. Ele é meu meio-irmão, Bruno corrigiu, levantando e caminhando em direção a ela. E ele é uma relíquia? Rodrigo acredita em honra. Ele acredita em códigos. Ele acha que somos cavaleiros. Eu sei o que realmente somos, Isabela. Somos açougueiros. E açougueiros não precisam de código. Ele circulou a cadeira dela. Isabela encolheu para longe, aterrorizada. Rodrigo tem uma fraqueza. Bruno continuou, a voz baixa no ouvido dela. Ele se importa. Ele se importa com a cidade. Ele se importa com os homens dele. E, aparentemente, ele se importa com gatos abandonados que ele encontra em becos. Bruno agarrou um punhado do cabelo dela,
puxando a cabeça dela para trás. Isabela gemeu de dor. Ele está vindo para você, Bruno disse. Eu sei que está. Mesmo ferido, mesmo em desvantagem. Ele está vindo. Essa é a falha dele. Ele é um herói. Ele vai te matar. Isabela cuspiu, encontrando uma reserva de coragem que ela não sabia que tinha. Eu vi ele. Eu vi o exército dele. Você tem alguns traidores. Ele tem a lealdade de milhares. Bruno riu, mas soava quebradiço. Lealdade é comprada, Isabela, e eu pago melhor. Ele soltou o cabelo dela e caminhou até a porta. Fica confortável. Nós vamos fazer live stream da sua execução em 1 hora. É a única forma de tirar ele do esconderijo. A porta de ferro pesada bateu fechada e a tranca girou. Isabela estava sozinha. Ela começou a hiperventilar. Era isso. Ela ia morrer num porão porque ajudou um estranho. Não, ela pensou. Não. Eu sobrevivi ao sistema de acolhimento. Eu sobrevivi à pobreza. Eu não vou morrer aqui. Ela olhou para as amarras dela. Abraçadeiras de plástico, pesadas. Ela não conseguia quebrá-las. Ela olhou ao redor do cômodo. A cadeira em que estava amarrada era metal velho com pernas enferrujadas. O chão era concreto, mas era irregular. Havia um ralo no centro do cômodo coberto por uma grade de metal, e ali no canto, perto de uma pilha de trapos velhos, estava um caco de vidro, provavelmente de uma garrafa quebrada. Estava a 2 metros de distância. Isabela começou a balançar a cadeira. Era pesada, e cada movimento enviava espinhos de dor pela cabeça dela. Ela se mexeu, pulando a cadeira 1 centímetro de cada vez. As pernas de metal arranharam contra o concreto. Raspar, pular. Ela estava suando profusamente. Os pulsos dela estavam crus e sangrando de forçar contra as amarras. Ela alcançou o vidro. Era um pedaço irregular de garrafa de Heineken verde. Ela não conseguia alcançar com as mãos. Ela esticou a perna, forçando os músculos da coxa, tentando fisgar o vidro com a ponta do tênis. Ela errou. Vamos lá! Ela rosnou. Ela tentou de novo. Dessa vez, o tênis dela pegou a borda do vidro. Ela deslizou ele devagar, cuidadosamente pelo chão até estar embaixo da cadeira. Agora vinha a parte difícil. Ela se inclinou para baixo, contorcendo o corpo, tentando levar as mãos amarradas para o chão atrás das costas. O ombro dela estalou dolorosamente. Ela mordeu o lábio para não gritar. Os dedos dela roçaram a borda afiada. Ela o agarrou. Ela começou a serrar a abraçadeira de plástico entre os pulsos. O vidro estava cego em lugares, afiado em outros. Cortou a pele dela tanto quanto o plástico. Sangue tornou o vidro escorregadio. Ela o deixou cair 2 vezes e teve que tatear cegamente para encontrá-lo de novo. O tempo estava acabando. Ela conseguia ouvir vozes do lado de fora da porta. Eles estavam montando equipamento. Uma câmera. Estalo. A abraçadeira cedeu. As mãos de Isabela voaram separadas. Ela quase soluçou de alívio. Ela rapidamente desamarrou os tornozelos. Ela se levantou, as pernas bambas. Ela olhou ao redor procurando uma arma. Não havia nada além da cadeira e o caco de vidro. Ela agarrou o caco de vidro. Não era muito, mas era melhor que nada. Ela ouviu a chave girar na tranca. Isabela se moveu. Ela não se escondeu. Ela ficou diretamente atrás da porta, pressionada contra a parede. A porta abriu. Um guarda, não Bruno, apenas um capanga, entrou, segurando uma garrafa de água. Ei, o chefe quer que você beba um pouco. Ele parou quando viu a cadeira vazia. Que diabos? Isabela avançou. Ela não mirou no peito ou no estômago. Ela mirou no pescoço. Ela enfiou o caco de vidro na carne macia acima da clavícula dele. O guarda gorgolejou, deixando a garrafa de água cair. Ele alcançou a arma, mas Isabela já estava se movendo. Ela o chutou no joelho com força, e quando ele desabou, ela arrancou a pistola do coldre dele. Ela não sabia atirar bem, mas ela sabia apontar e puxar o gatilho. O guarda caiu no chão, segurando o pescoço. Isabela passou por cima dele para o corredor. Era um corredor longo com canos correndo ao longo do teto. Ela conseguia ouvir música vindo de cima. Baixo pesado. Ela verificou a arma. Era pesada. Tá bom, Rodrigo. Ela sussurrou para o corredor vazio. Você me salvou do frio. Agora eu te salvo do fogo.
Ela começou a subir as escadas em direção à música e ao homem que queria matá-la. A escadaria vibrava com o baixo pesado de música eletrônica pulsando de cima. Isabela Moreira, uma mulher que apenas 48 horas atrás se preocupava com o preço do arroz, agora segurava uma pistola calibre 9mm roubada com mãos escorregadias de suor e sangue. Ela subiu devagar, testando cada degrau de metal em busca de rangidos. O uniforme de garçonete dela estava rasgado, os joelhos raspados em carne viva, e o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Mas debaixo do medo, havia um nó frio e duro de raiva. Eles tinham machucado ele. Eles tinham machucado ela. E eles subestimaram do que uma mulher sem nada a perder era capaz. No topo das escadas, uma porta corta-fogo pesada estava entreaberta. Pela fresta, Isabela conseguia ver o piso principal do prédio. Era um antigo frigorífico, o tipo com passarelas altas e maquinário enferrujado pendurado do teto como esqueletos de ferro. Bruno tinha convertido o centro do piso num estúdio improvisado. Holofotes brilhantes e cegantes estavam treinados numa única cadeira de madeira no meio do cômodo. Rodrigo estava lá. Isabela teve que abafar um suspiro. Ele parecia pior do que ela temia. A camisa do smoking estava rasgada aberta, revelando as bandagens frescas que ela tinha aplicado, agora encharcadas de vermelho. O rosto dele estava machucado, um olho inchado fechado e as mãos amarradas atrás da cadeira com abraçadeiras. Mas a cabeça dele estava erguida. Ele estava encarando Bruno com um olhar de desafio aterrorizante. 2 milhões de espectadores, irmão. Bruno gritou sobre a música, gesticulando para um laptop sentado numa caixa. A Dark Web está bombando. Eles estão fazendo apostas de quanto tempo você vai gritar. Desliga a música, Bruno! Rodrigo disse, a voz rouca, mas calma. Se você vai me matar, tenha a decência de fazer em silêncio. Ou você tem medo de ouvir o que eu tenho a dizer? Bruno sinalizou para um homem numa cabine de som lá em cima nas passarelas. A música cortou instantaneamente, deixando um silêncio zunindo no espaço cavernoso. Eu não tenho medo de você, Lorenzo. Você é um fantasma, uma relíquia. Bruno puxou uma Desert Eagle da cintura, uma arma enorme cromada. Alguma última palavra para o seu reino? Rodrigo olhou diretamente para a lente da câmera, então mudou o olhar, escaneando as sombras. Por uma fração de segundo, os olhos dele pareceram travar na fresta na porta onde Isabela estava escondida. Meu reino sabe o que fazer, Rodrigo disse suavemente. E minha rainha está vindo. Bruno riu, um som áspero e latindo. Sua rainha, a empregada. Ela está apodrecendo no porão, Rodrigo, provavelmente chorando pela mãe. Isabela apertou o aperto na arma. Ela olhou ao redor. Havia 6 guardas no piso térreo formando um perímetro. Mais 2 estavam nas passarelas acima segurando fuzis de assalto. Ela não conseguia pegar todos eles. Era matematicamente impossível. Se ela saísse, seria cortada em segundos. Ela precisava de um equalizador. Os olhos dela saltaram para a parede ao lado dela. Havia um painel de alavancas e interruptores industriais grossos, os controles para o antigo sistema de esteira transportadora e, mais importante, os ganchos hidráulicos que costumavam mover lados de carne pelo teto. Isabela enfiou a arma na parte de trás da saia e agarrou a alavanca maior e mais enferrujada. Estava rotulada liberação de emergência, substituição. Ela sussurrou uma oração silenciosa para qualquer deus que cuidasse de tolos e amantes. Ela puxou a alavanca para baixo com todo o peso. Um guincho ensurdecedor e rangente de metal contra metal rasgou pelo armazém. O sistema hidráulico, dormente por anos, rugiu para a vida. Lá em cima, no piso do armazém, as correntes de ferro maciças e ganchos começaram a balançar descontroladamente. O barulho repentino fez cada guarda olhar para cima em pânico. O que é isso? Quem está lá em cima? Bruno gritou, girando, a arma levantada em direção ao teto. Isabela não esperou. Ela agarrou um extintor de incêndio próximo, puxou o pino e o arremessou pela porta aberta, mirando no aglomerado de cabos de energia perto dos holofotes. Ela saiu, levantou a pistola e disparou. Não nos homens, mas no extintor de incêndio enquanto ele rolava perto dos cabos. Ela errou o primeiro tiro. Ela errou o segundo. O terceiro tiro faiscou contra o recipiente de metal. Bum! O extintor explodiu numa nuvem de névoa química branca. A força da explosão cortou o cabo de energia principal para os holofotes.
Faíscas choveram como fogos de artifício, e o armazém mergulhou na semi-escuridão, iluminado apenas pelas luzes vermelhas de emergência e as faíscas do teto. Caos eclodiu. É uma batida, um guarda gritou. Protege o prisioneiro! Bruno berrou, disparando cegamente na névoa branca. Isabela se jogou no chão, rastejando nos cotovelos, usando a confusão como cobertura. Ela sabia exatamente onde Rodrigo estava. Ela se moveu em direção ao centro do cômodo, o gosto de pó químico na boca. Balas assobiaram sobre a cabeça dela, ricocheteando em maquinário. Os guardas estavam disparando em sombras, aterrorizados pela escuridão repentina e o maquinário guinchando acima. Ela alcançou a cadeira. Rodrigo estava se debatendo contra as amarras, tossindo na fumaça. Isabela, ele sussurrou, descrença colorindo a voz. Eu te disse que ia te salvar, ela sibilou, puxando o caco de vidro que tinha mantido do porão do bolso. Ela cerrou freneticamente as abraçadeiras atrás das costas dele. Você é louca, Rodrigo disse, um sorriso rompendo pelo rosto machucado dele. E magnífica. As amarras estalaram. Rodrigo se levantou. Ele não esfregou os pulsos. Ele não hesitou. Ele era instantaneamente o chefe de novo. Ele agarrou a cadeira em que tinha sido amarrado e a esmagou contra o chão, arrancando uma perna de madeira pesada. Arma? Ele perguntou. Eu só tenho uma, Isabela disse, entregando para ele. Fica atrás de mim. Rodrigo saiu da fumaça justo quando as luzes de emergência piscaram, banhando o cômodo num brilho vermelho sangue. Bruno estava parado a 6 metros de distância, recarregando a Desert Eagle. Quando ele viu Rodrigo de pé, arma na mão, o rosto dele ficou branco. Mata ele! Bruno berrou para os homens. Mas antes que alguém pudesse puxar o gatilho, a parede leste do armazém explodiu. Não era figura de linguagem. A parede inteira de tijolos desintegrou para dentro com um estrondo trovejante que sacudiu o piso. Pela poeira e detritos, a grade de um caminhão SWAT blindado preto fosco, adornado com o brasão Ferreira, arou para dentro do cômodo, esmagando caixas e equipamento debaixo dos pneus maciços. A alcateia tinha chegado. As portas traseiras do caminhão voaram abertas, e uma dúzia de homens em equipamento tático derramaram para fora, armas levantadas. Eles se moveram com precisão militar. Larguem as armas, Operação Especial Ferreira. Larguem agora. Marcos, o chefe de segurança que Rodrigo pensou estar morto, liderou a investida. O braço dele numa tipóia, mas a voz trovejante. Os guardas não tiveram chance. Vendo a força esmagadora, 4 deles largaram as armas imediatamente, levantando as mãos. 2 outros tentaram correr e foram derrubados pelos homens de Rodrigo. O tiroteio que se seguiu foi breve, violento e unilateral. Rodrigo não disparou. Ele caminhou para frente, o mar de combate se abrindo ao redor dele. Os olhos dele estavam fixos num alvo. Bruno virou para correr em direção à saída dos fundos, mas encontrou o caminho bloqueado por Isabela. Ela ficou ali, pequena no vestido arruinado, segurando a perna de cadeira de madeira que Rodrigo tinha descartado. Ela não estava tremendo mais. Bruno zombou, levantando a arma em direção a ela. Sai da frente. Um tiro soou. Bruno gritou, largando a arma. Um buraco tinha aparecido no ombro direito dele. Ele girou. Rodrigo estava parado a 3 metros de distância, a pistola fumegando na mão. Ela não é uma empregada, Bruno. Rodrigo disse, a voz fria como o túmulo. E ela não é uma escrava. Ela é a mulher que acabou de terminar seu reinado. Bruno caiu de joelhos, segurando o ombro. O armazém ficou silencioso. Os homens de Rodrigo tinham desarmado todos os guardas de Bruno. Eles estavam deitados de barriga no chão, mãos atrás das cabeças. Marcos caminhou até Rodrigo, oferecendo uma toalha limpa. Chefe, ele disse, a voz carregada de emoção. Me desculpa. Eles me pegaram na rua, torturaram minha família. Eu não tive escolha. Você está vivo, Rodrigo disse, colocando a mão no ombro de Marcos. Isso é tudo o que importa. Bruno estava rindo agora, um som úmido e borbulhante. Sangue escorria entre os dedos dele. Você não pode me matar, Rodrigo. A comissão não vai permitir. Derramamento de sangue entre irmãos é proibido. Você está certo, Rodrigo disse. Ele se virou para Isabela, estendendo a mão. Ela tomou, os dedos entrelaçando. Eu não vou te matar, mas a comissão vai. Antes de terminar essa história emocionante, eu preciso pedir a sua ajuda.
Nós estamos lutando para alcançar 1000 inscritos para continuar trazendo histórias intensas como essa. Se você está com o coração acelerado agora, imagina só quantas outras histórias incríveis estão esperando. Então me conta nos comentários, se você tivesse a coragem de Isabela, você teria salvado o Rodrigo naquele beco? Ou teria ligado para a polícia? Quero saber a sua resposta sincera. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Agora vamos continuar porque você precisa saber o que aconteceu com Bruno. Dentro de 48 horas, Bruno Ferreira desapareceu do hospital prisional onde estava sendo tratado. Oficialmente foi registrado como fuga. Não oficialmente, todo mundo no submundo sabia a verdade. A Comissão dos 5, os chefes das 5 maiores famílias criminosas de São Paulo, tinha julgado Bruno por traição. A sentença foi executada quietamente, eficientemente e sem recurso. O corpo nunca foi encontrado. Rodrigo não assistiu. Ele estava num hospital particular, sendo operado por um dos melhores cirurgiões vasculares do Brasil. A bala tinha perfurado uma artéria, mas tinha errado o pulmão por milímetros. Ele teria morrido se não fosse por Isabela mantendo ele vivo tempo suficiente. De novo. Isabela passou 3 dias no hospital também, tratando concussão, desidratação e exaustão. Ela acordava e dormia, sempre encontrando Rodrigo na cadeira ao lado da cama dela. Às vezes ele estava dormindo, o rosto ainda machucado, mas em paz. Outras vezes ele estava acordado, trabalhando num laptop, coordenando a reconstrução do império dele. Mas toda vez que ela abria os olhos, ele estava lá. Na manhã do 4º dia, Isabela acordou para encontrar Rodrigo totalmente vestido, de pé na janela do hospital. Ele estava usando um terno impecável, o braço numa tipóia discreta. "Você está saindo?" ela perguntou, a voz rouca de sono. "Apenas para uma reunião", ele disse, virando. "Volto em 2 horas. Mas antes de ir, tem algo que quero te mostrar." Ele ajudou ela a sair da cama, envolvendo ela num roupão de hospital. Ele a guiou até a janela. Lá embaixo na rua, a visão fez Isabela sem ar. 7 SUVs pretas estavam estacionadas em formação perfeita na frente do hospital. Mas não eram para ele. Eram para ela. "Quando você estiver pronta para sair", Rodrigo disse suavemente, "esses carros vão te levar para casa. Não para o seu apartamento velho. Para a nossa casa." Ele colocou uma caixa pequena de veludo na mão dela. Isabela abriu com dedos trêmulos. Dentro estava um anel, uma esmeralda enorme cercada de diamantes. "Eu não estou te pedindo em casamento", Rodrigo disse, os olhos azuis penetrantes. "Ainda não. Estou te pedindo para ficar, para me dar uma chance de te mostrar o que poderia ser, para construir algo real do caos." Isabela olhou para o anel. Ela olhou para o homem que tinha entrado na vida dela como um estranho morrendo e se tornado tudo. "Eu fico", ela sussurrou. Rodrigo puxou ela para perto, beijando a testa dela. 6 meses depois, São Paulo tinha mudado. O território Ferreira estava em paz. As ruas estavam mais seguras, não porque o crime tinha acabado, mas porque estava organizado, controlado. Rodrigo tinha implementado um código estrito. Sem drogas perto de escolas. Sem violência contra civis. Sem tráfico humano. Aqueles que quebravam o código desapareciam. E no coração dessa transformação estava Isabela Moreira, agora conhecida no submundo como o Anjo de Ferro. Ela não era apenas a namorada do chefe. Ela era uma força por direito próprio. Ela tinha fundado a Fundação Vance Ferreira, uma organização que oferecia abrigo, treinamento profissional e segundas chances para mulheres saindo de situações de abuso. 6 centros estavam operando em São Paulo. Mais 4 estavam em construção. Isabela não usava mais vestidos de luxo para galas criminosas. Ela usava ternos sob medida, pretos como a noite, com saltos que clicavam autoritariamente nos pisos de mármore dos centros da fundação. Os homens do submundo a chamavam de Anjo de Ferro, não por fraqueza, mas porque ela forjava lealdade onde Rodrigo forjava medo. Ela era a mão esquerda dele, a consciência dele, a parceira dele. E naquela noite de sexta-feira, 6 meses depois do armazém, eles estavam se preparando para o maior teste deles. A Comissão dos 5 tinha convocado uma reunião no antigo cassino clandestino sob o edifício Copan. Era território sagrado, neutro, onde as leis da família eram escritas em sangue. Rodrigo precisava apresentar Isabela não como uma amante, mas como uma igual. Uma rainha. Isabela estava no closet da cobertura, ajustando o colar de esmeraldas que Rodrigo tinha dado para ela.
O espelho refletia uma mulher transformada. O cabelo preso num coque baixo e elegante. Maquiagem mínima destacando os olhos verdes afiados. O terno abraçando o corpo como armadura. Ela não parecia mais uma empregada. Ela parecia uma comandante. Rodrigo entrou atrás dela, já vestido com um smoking sob medida. Ele parou, os olhos percorrendo o reflexo dela. Você está pronta? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada. Isabela encontrou os olhos dele no espelho. Eu nasci pronta. Vamos mostrar para eles quem nós somos. O carro os levou pelas ruas noturnas de São Paulo, uma única Suburban blindada desta vez, discreta mas letal. 2 homens na frente, 2 atrás, todos leais até a morte. O cassino era acessado por um elevador privativo que descia 3 andares abaixo do nível da rua. Quando as portas se abriram, o ar cheirava a charuto caro, uísque envelhecido e poder antigo. A sala era um salão oval com paredes forradas de mogno, lustres de cristal pendurados do teto abobadado e uma mesa longa de carvalho polido no centro. Sentados ao redor da mesa estavam os 5 chefes. Dom Vitório, o velho siciliano que controlava os portos. Dona Carla, a viúva impiedosa que comandava o contrabando de armas. Seu Eduardo, o brasileiro que dominava as casas de apostas. Tio Ramon, o colombiano que gerenciava as rotas de cocaína. E, finalmente, a Sombra. Um homem sem nome cujo rosto estava sempre escondido nas sombras. O mediador final. Rodrigo e Isabela caminharam até a cabeceira vazia da mesa. Os chefes os observaram em silêncio, os olhos avaliando cada detalhe. Bem-vindos, Rodrigo, Dom Vitório disse, a voz rouca como cascalho. Nós vimos os vídeos. Todo o submundo viu. Seu irmão pagou pelos pecados dele. Mas isso, ele gesticulou para Isabela, isso é incomum. Uma plebeia no círculo dos reis. Isabela não esperou Rodrigo responder. Ela deu um passo à frente, a voz clara e firme. Não sou plebeia, Dom Vitório. Sou a mulher que salvou a vida do capo de Cape quando todos vocês pensavam que ele estava morto. Sou a mulher que escapou de um porão, matou um guarda e orquestrou uma libertação que mudou o equilíbrio de poder em São Paulo. Olhem para mim e vejam não uma empregada, mas uma ferreira por escolha e por sangue derramado. A sala ficou em silêncio. Dona Carla inclinou a cabeça, um sorriso mínimo nos lábios. Corajosa. Eu gosto, mas coragem sem resultados é suicídio. O que você traz para a mesa além de uma boa história? Isabela sentou na cadeira ao lado de Rodrigo, os olhos percorrendo cada chefe. Eu trago estabilidade. Sob Rodrigo, as ruas estão mais seguras. Sem drogas perto de escolas. Sem violência contra inocentes. Sem tráfico humano. Mas estabilidade custa dinheiro. A Fundação Ferreira construiu 6 centros que tiram mulheres das ruas e as transformam em contribuintes. Elas pagam impostos, compram casas, gastam dinheiro. Isso é bom para todos vocês. E quando uma mulher sai das ruas, ela não vira informante para a polícia. Ela vira leal. Seu Eduardo riu, batendo na mesa. Ela fala como chefe. Eu aprovo. Tio Ramon ficou em silêncio por um longo momento, os olhos escuros avaliando. Você salvou ele 2 vezes. Isso cria dívida. Dívida eterna. Mas dívida pode ser perigo. O que impede você de virar contra ele um dia? Nada, Isabela disse simplesmente, exceto lealdade e amor. A palavra pairou no ar como fumaça de charuto. Rodrigo apertou a mão dela debaixo da mesa. A sombra finalmente falou, a voz saindo das sombras como um sussurro gelado. Você foi testada no fogo e não queimou. Você construiu algo do nada. Nós reconhecemos você, Isabela Moreira Ferreira, como igual. A mesa inteira bateu punhos na madeira em aprovação. Era feito. Ela era uma deles. Enquanto subiam de volta para a noite de São Paulo, Rodrigo puxou Isabela para um beijo profundo no elevador. Você foi perfeita, ele murmurou contra os lábios dela. Nós somos invencíveis agora. Mas o teste verdadeiro ainda está por vir, Isabela disse, os olhos brilhando. Porque agora que sou uma de vocês, eu vou mudar tudo. Meses se passaram. A Fundação Ferreira se expandiu para 10 centros. Milhares de mulheres encontraram segundas chances. As ruas de São Paulo nunca estiveram tão seguras. E no centro de tudo, Rodrigo e Isabela governavam não como rei e rainha, mas como parceiros iguais. Mas o submundo nunca dorme. Rumores começaram a circular sobre uma nova ameaça vinda do Rio de Janeiro. Um cartel emergente testando as fronteiras.
Rodrigo reuniu a alcateia para discutir estratégias. Mas Isabela tinha um plano diferente. Não vamos atrás deles, ela disse na sala de guerra da cobertura. Vamos trazê-los para nós. Ofereça proteção, territórios secundários, casamento político. Transforme inimigos em aliados. Rodrigo sorriu orgulhoso. Essa é a minha rainha. O plano funcionou. O cartel do Rio se curvou. São Paulo permaneceu intocada. 1 ano depois do beco, Isabela estava de pé na varanda da cobertura, olhando para a cidade que ela ajudou a moldar. O vento da Serra da Cantareira soprava suave agora, não mais gelado, mas carregado de promessa. Rodrigo se juntou a ela, envolvendo os braços ao redor da cintura dela. Você mudou tudo, ele disse baixinho. Não eu, nós. Isabela virou nos braços dele. Mas eu comecei sozinha naquele beco. Com uma escolha. E eu faria de novo. Eles se beijaram sob as luzes da cidade, o império deles brilhando abaixo. De uma empregada que limpava mesas para a rainha do submundo. De um chefe baleado para o rei renascido. Juntos, eles reescreveram as regras do jogo. E São Paulo nunca mais foi a mesma. Mas espere, porque essa história tem mais camadas do que você imagina. Enquanto Rodrigo e Isabela consolidavam o poder deles em São Paulo, uma nova ameaça começou a surgir nas sombras do interior paulista. Não era um cartel rival ou um traidor ambicioso. Era algo mais pessoal. Algo que vinha diretamente do passado de Isabela. Seus anos no sistema de acolhimento familiar não foram apenas sobrevivência. Havia segredos enterrados ali, dívidas antigas que nunca foram pagas. Uma mulher chamada Dona Lúcia, a antiga diretora do orfanato onde Isabela cresceu, tinha reaparecido. Não como inimigo, mas como peça-chave num jogo maior. Dona Lúcia controlava uma rede de informações que chegava até os políticos mais corruptos da cidade. Ela sabia onde os corpos estavam enterrados, literalmente. E agora, ela queria um favor dos Ferreira em troca do silêncio sobre certos negócios sujos do passado de Rodrigo. Isabela recebeu a ligação numa manhã chuvosa, enquanto revisava relatórios da fundação no escritório da cobertura. A voz do outro lado da linha era inconfundível, rouca de anos de cigarros e segredos. Isabela Moreira, ou devo dizer, Isabela Ferreira agora? Dona Lúcia riu. Você subiu alto, menina. Mas esqueceu de onde veio. Isabela apertou o telefone com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. O que você quer, Dona Lúcia? Ela não ligava por saudade. Eu quero proteção. E uma fatia dos lucros da fundação. Aquelas mulheres que você salva? Algumas delas me devem favores. Muitas delas passaram pelas minhas mãos primeiro. Isabela sentiu o estômago revirar. Você traficava crianças? Não traficava. Recolhia. Transformava a rua em oportunidade. Mas oportunidades custam dinheiro. E agora você é rica. Me dá 10% ou eu conto para o mundo como os Ferreira financiaram seu império com sangue de órfãos. A ameaça era clara. Dona Lúcia não blefava. Ela tinha provas, documentos falsificados ou não, que poderiam derrubar tudo que Isabela construiu. Mas Isabela não era mais a garota assustada do orfanato. Ela desligou o telefone e chamou Rodrigo para a sala. Temos um problema do meu passado, ela disse sem preâmbulos. E vamos resolvê-lo do nosso jeito. Rodrigo ouviu o plano dela em silêncio, os olhos azuis brilhando com admiração e preocupação. Você tem certeza? Isso pode sujar suas mãos. Minhas mãos já estão sujas, Rodrigo. Pelo menos agora eu escolho pelo que me sujo. O plano era simples, mas arriscado. Isabela marcaria um encontro com Dona Lúcia num café discreto no centro, o tipo de lugar onde negócios sujos aconteciam abertamente. Mas não estaria sozinha. A alcateia estaria posicionada em cada canto, câmeras escondidas gravando cada palavra. O objetivo não era violência imediata, mas chantagem reversa. Dona Lúcia chegou pontualmente, vestida com um tailleur caro que não combinava com o cheiro de cigarro impregnado na roupa dela. Isabela já estava sentada, uma xícara de café intocada na frente. Você veio sozinha? Dona Lúcia perguntou, os olhos estreitos. Como nos velhos tempos. Isabela sorriu friamente. Os velhos tempos acabaram. Eu gravei nossa ligação. E tenho homens em cada mesa ao redor. Você quer 10%. Eu te dou cadeia perpétua. Dona Lúcia riu, mas havia tensão na voz. Você acha que eu vim despreparada? Ela deslizou um envelope pela mesa. Provas. Assinadas. Datadas. Rodrigo matou 17 pessoas nos últimos 5 anos. E você ajudou a encobrir.
Isabela abriu o envelope calmamente. Fotos granuladas, relatórios policiais, depoimentos falsos. Mas ela esperava isso. Ela pegou o celular e apertou play. A voz de Dona Lúcia ecoou pelo café, clara como cristal. 10% ou eu conto para o mundo como os Ferreira financiaram seu império com sangue de órfãos. O rosto de Dona Lúcia perdeu a cor. Você, sua vadia, eu te ensinei tudo. Você me ensinou a sobreviver, Isabela disse, levantando. E agora eu sobrevivo sem você. Meus advogados vão garantir que você passe o resto da vida contando histórias para as paredes de uma cela. 2 homens da alcateia se aproximaram discretamente, escoltando Dona Lúcia para fora. Ela não resistiu. Sabia que tinha perdido. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia sob uma chuva fina, Isabela e Rodrigo brindaram com o uísque na varanda. Você cortou o último elo com seu passado, ele disse tocando a taça dela. Agora você é completamente Ferreira. Não Ferreira, ela corrigiu. Moreira Ferreira. E o futuro é nosso. Mas o submundo tem uma maneira de testar reis e rainhas. 3 meses depois, uma guerra aberta eclodiu nas fronteiras com o cartel de Campinas. Eles queriam expandir para São Paulo, desafiando o código de Rodrigo. A primeira batalha foi brutal. Um comboio de carga Ferreira foi emboscado na rodovia Anhanguera. 4 homens mortos, carga de eletrônicos avaliada em milhões perdida. Rodrigo queria retaliação total, sangue por sangue. Mas Isabela interveio. Violência gera violência. Nós precisamos de algo maior. Ela propôs uma cúpula de paz no território neutro do interior, um sítio antigo usado para negociações. Todas as famílias convidadas, com a comissão como mediadora. Rodrigo relutou, mas confiava nela. A cúpula foi um espetáculo de poder. 100 SUVs alinhadas na entrada do sítio, helicópteros sobrevoando, atiradores posicionados em cada colina. Isabela entrou primeiro, sozinha, desarmada, vestida de branco como uma rainha da paz. Os chefes rivais riram. A empregada virou estadista. Mas quando ela falou, o riso morreu. Vocês atacam porque temem estabilidade. Mas estabilidade traz lucro. Dividam as rotas. Compartilhem os portos. Ou percam tudo para a Polícia Federal que espera na sombra. Dom Vitório, agora aliado fiel, endossou as palavras dela. A Ferreira tem a palavra. A votação foi unânime. Paz selada com apertos de mão e brindes caros. Naquela noite, de volta à cobertura, Rodrigo ajoelhou na frente de Isabela. Desta vez com uma pergunta verdadeira. Casa comigo. Seja minha rainha para sempre. Lágrimas nos olhos dela, ela disse sim. O casamento foi discreto, mas poderoso, apenas as famílias e a comissão. São Paulo floresceu sob o reinado deles. 2 anos após aquele beco chuvoso, Isabela Moreira Ferreira estava no topo do mundo que ajudou a construir. A fundação agora operava em 20 cidades do Brasil, transformando vidas enquanto limpava a imagem pública dos Ferreira. Rodrigo havia expandido os negócios para além do crime tradicional, investindo em construção, logística e até energias renováveis. Eles eram intocáveis, um casal que governava com punho de ferro e coração de ouro. Mas o poder sempre atrai inveja. Uma noite, durante uma gala beneficente no Teatro Municipal, um atirador solitário tentou acabar com tudo. A bala passou raspando o ombro de Rodrigo, mas Isabela reagiu primeiro. Ela o derrubou no chão, cobrindo o corpo dele com o dela enquanto a segurança neutralizava o atirador. Naquele momento, sob os lustres de cristal e os flashes das câmeras, ela provou de novo. Ninguém tocava no rei sem passar pela rainha. A polícia chamou de louco isolado. O submundo sabia a verdade. Era um teste da comissão, para ver se eles ainda tinham garra. Eles passaram com louvor. Anos se passaram. Os filhos deles, gêmeos de olhos azuis e cabelo castanho como o da mãe, cresceram aprendendo o equilíbrio entre poder e compaixão. Isabela os ensinou a costurar feridas, literal e figurativamente. Rodrigo os ensinou a comandar com honra. São Paulo, outrora uma selva de violência, tornou-se um exemplo. Taxas de homicídio caíram 40%. A Fundação Moreira Ferreira ganhou prêmios internacionais. Mas no fundo eles sabiam, o submundo era um equilíbrio delicado. Um erro e tudo desabava. Ainda assim, eles dormiam bem, sabendo que construíram algo eterno. De volta ao começo daquela história que te prendeu até aqui, lembre-se. Uma escolha num beco gelado mudou tudo.
Isabela não salvou apenas uma vida, ela salvou uma cidade. E encontrou amor onde só havia escuridão. Agora que chegamos ao final dessa jornada épica, eu quero te convidar de coração aberto para fazer parte dessa família de histórias. Se o destino da máfia te emocionou, se a coragem de Isabela te inspirou, inscreva-se no canal agora mesmo. Não é só um clique, é um pacto. Você apoia histórias reais de transformação, e eu prometo trazer mais narrativas que vão te fazer questionar tudo. Nos comentários, abra seu coração com a comunidade. Qual foi o momento que mais te chocou nessa história? Você já viveu uma reviravolta assim na vida real? Conta pra gente. Compartilhe sua história pessoal, o que aprendeu com o Anjo de Ferro. Seus relatos constroem essa família. Ative o sininho, curta, compartilhe com quem precisa dessa dose de inspiração mafiosa e emocional. Obrigado por viajar comigo nessa montanha-russa. Até a próxima história que vai explodir sua mente. Fim.